Oi, gente! Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sentir para Fluir. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o perdão. Você sabe qual é a importância do perdão na sua vida? O perdão, ele acho que é a atitude que mais nos aproxima da nossa consciência crística. É o que mais nos aproxima, né, da energia do amor incondicional. Por que eu estou falando isso? Porque é a partir do perdão, do verdadeiro perdão, que a gente consegue, né, nos autoconhecer, né, e ter empatia, compaixão e perdoar o outro. Para assim, né, ter empatia, compaixão e poder perdoar o outro. Então, vamos supor, eu lembrando que assim tudo à nossa volta é um espelho daquilo que está dentro da gente, né? A vida reflete aquilo que nós precisamos nos modificar, naquilo que nós precisamos amadurecer. Então, quando algo, né, ou quando eu estou algo ou alguém, né, me pede perdão, e por que algo? Porque às vezes eu preciso perdoar um acontecimento. Não é só uma pessoa, é um acontecimento num todo, né? Mas vamos supor de uma pessoa. Às vezes eu preciso perdoar alguém, mas para eu poder perdoar alguém, eu tenho que ser sincera comigo mesma. Eu tenho que admitir, né, o porquê que aquela ação daquela pessoa me machucou de alguma maneira, me magoou de alguma maneira, me desestabilizou minimamente. E para eu poder, e quando eu sou sincera, né, eu pergunto para mim mesma, nossa, por que essa atitude me desestabilizou? Por que isso me magoou tanto? Por que, cara, me machucou? Eu acesso, a partir dessas perguntas, eu acesso dores, né, das minhas vivências antigas. E se eu vou cavucando, eu vou começar a identificar as feridas emocionais que estão por trás dessas dores, né? Então, por exemplo, e aqui eu não tô defendendo traição, tá, gente? Longe de mim, eu só tô dando um exemplo. Meu marido me traiu, meu namorado me traiu, minha amiga me traiu, né? Por que a traição, no contexto geral, reflete tão forte em mim? Né? Questionamento raso. Porque é inadmissível isso socialmente, isso é falta de caráter. Ok, você se questionou, você chegou na parte macro. Nós somos ensinados que trair é errado, que é falta de caráter, ok? Mas por que tá mexendo tão profundo assim? Porque tem pessoas que conseguem perdoar, pessoas que não conseguem perdoar. Eu sou uma pessoa que consegue perdoar ou que eu não consigo perdoar? Sei lá, talvez eu seja uma pessoa que consiga perdoar. Tá, mas para eu perdoar, eu tenho que entender o porquê que a traição do meu amigo, do meu namorado, do meu amigo me feriu. E quando eu faço essa pergunta, a traição me feriu porque eu me senti deixada de lado, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada. Vão vir as respostas, né? E nessas respostas eu começo a identificar, por exemplo, nessas que eu falei, já identifico de cara duas feridas emocionais, né? Abandono, rejeição, você podia estar pensando na humilhação, me senti humilhada, né? Me senti desvalorizada. E aí eu identifico a minha ferida emocional. Quando eu identifico a ferida emocional que está por trás disso, se eu já tenho um conhecimento de como que essa ferida emocional atua sobre mim, eu consigo gerir os meus sentimentos, não as minhas emoções. Sabe aquela frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? É isso. Aqui não é eu posso perdoar uma traição e terminar um relacionamento. Eu posso perdoar uma traição e terminar uma amizade. Mas perdoar. Por quê? Porque eu entendi o porquê que aquilo vai tão fundo em mim. E quando eu entendo o porquê que aquilo vai tão fundo em mim, eu me empodero. Eu saio dessa posição do vítima,
do tipo, fulano me causou isso, ele é um mau caráter, covarde. Ele pode ser tudo isso. Mas, quando eu identifico por que doeu em mim, eu decido mudar de atitude. E quando eu decido mudar de atitude, eu coloco um limite nessa situação. Um limite daquilo que eu vou aceitar e daquilo que eu não vou aceitar. E só de eu colocar esse limite, eu modifico a dinâmica ao meu redor com essa pessoa. E automaticamente modifico a dinâmica das próximas pessoas que entrarão na minha vida. Porque eu já vou ter um limite, natural, saudável nas minhas relações interpessoais. Seja de que caráter for, seja for fraternal ou amoroso. E aí eu consigo perdoar a pessoa. Por quê? Porque essa ação dela fez com que eu acessasse algo em mim, que eu precisava olhar e que eu não estava conseguindo enxergar sozinho, para que até então eu pudesse estabelecer um limite pessoal. E assim me livrar de um padrão na minha vida de relações. No caso, por exemplo, da traição. E isso eu sei que pode parecer muito abstrato para algumas pessoas. Mas se for abstrato para você, esse vídeo não é teu lugar. Tenho certeza que para quem for essa mensagem, você vai entender perfeitamente aquilo que eu tô te falando. Você pode, às vezes, não entender de imediato, mas eu te convido a colocar um pouquinho a cabeça no travesseiro, meditar, você vai entender. E quando a gente começa a entender isso, a gente entende que, na verdade, muitas das situações desagradáveis que acontecem na nossa vida, elas são... Como que eu posso falar? Uma força de avassaladora para mudança. E mudar é bom, porque movimento gera movimento. E aí, quando eu me transformo, eu evoluo. E quando eu começo a entender isso, eu começo a aceitar, aceitar o que eu digo assim, não é aceitar no ponto de vista de não fazer nada diante a uma realidade, mas eu começo a aceitar o porquê que aquela realidade aconteceu comigo. Também quando eu faço isso, eu tô saindo da posição de vítima e me tornando protagonista. Porque quando eu entendo por que aquilo tá acontecendo comigo, eu retomo o poder na minha mão para agir, para fazer diferente. Então é como se o perdão, ele abrisse várias portas e várias possibilidades. E toda vez que eu me recuso a praticar o perdão, ou remar contra, uma mudança, uma nova situação na minha vida, o que a vida vai fazer? Ela vai me colocar de novo no mesmo ciclo. Ela vai mudar os personagens. Se eu sofri a traição por um amigo, na próxima vez vai ser com o namorado, da próxima vez, não sei, sabe? Vai ser com o filho, enfim. A vida ela pode mudar os personagens, vai ser com outro amigo, vai ser um novo parceiro romântico, enfim. As pessoas podem ter o mesmo cargo, mas serão outras pessoas. Porque a vida vai continuar te mostrando aonde você precisa olhar, o que você não está olhando. Então, o único jeito de eu quebrar um ciclo repetitivo, um ciclo kármico, é através do perdão. Porque quando eu perdoo, a vida, o universo, enfim, nosso eu crístico, somos todos centenas de divina, ele fala assim, opa, essa lição ela aprendeu. E ela aprendeu da maneira perfeita. Ela não guardou amor, ela não guardou rancor, ela não guardou raiva, ela não guardou mágoa. Ela compreendeu e mudou, se modificou. Então não tem mais necessidade dessas pessoas, e dessas situações se repetirem na vida dela, de diferentes formatos e maneiras. E aí a gente evolui. É como se o perdão abrisse a porta de infinitas possibilidades que nos esperam para que a gente possa viver a nossa melhor versão. Então, o que me veio aqui agora no ouvido é você ainda só não viveu a sua melhor versão porque tem coisa que você ainda não perdoou. E isso vale para o auto-perdão também.
né? Porque é muito lindo a gente aprender a perdoar o externo, o outro, mas e quando é nós mesmos? E quando nós nos descobrimos alguém que nós não gostamos de ser? Enquanto nós descobrimos em nós atitudes que nós repudiamos. A gente tem que entender nesses casos que somos espíritos, somos seres humanos em evolução. Que nós agimos daquela maneira porque era de acordo com a nossa bagagem até o momento. Mas que nós não somos mais aquelas pessoas, né? Nós progredimos, nós evoluímos e a partir de agora nós vamos agir diferente. Então, sim, o auto-perdão e o perdão é o que nos abre as portas, né, assim, de uma maneira bem profética para os reinos dos céus, ou o que eu quero dizer, não no sentido católico da coisa, até porque eu não possuo religião nenhuma, é mais no sentido do tipo, para viver aquilo que tudo que eu queria viver, sabe? É a partir do perdão. O perdão é a maior atitude de amor incondicional que alguém pode ter. E é o perdão que nos mostra que tudo está conectado, né? Porque eu não consigo praticar o perdão sem a ajuda do outro. Posso até conseguir praticar o auto-perdão, sim. Mas até para eu praticar o auto-perdão, eu preciso ter tido uma experiência com o outro, né? Nunca só comigo mesma. E quando é comigo mesma, do tipo, eu tô me auto-maltratando, me auto-sabotando, com certeza isso é reflexo, né, de uma vivência experienciada com alguém, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu não vou me estender muito, acho que é isso, né? Aqui veio que o perdão é a ação conectada ao coração, né? Que é a grande porta da nossa evolução. Então é isso. Eu vou tirar só uma mensagem dos anjos para você que chegou até aqui, o final do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Lembrando, curte o vídeo, isso ajuda muito que ele chegue em outras pessoas. Se você achar que o conteúdo é benéfico para mais alguém, compartilha, tá bom? Se você chegou até aqui e quiser comentar com o coração, eu vou ficar muito feliz. Ou então com um beijinho, assim, já tá bom demais. Tá bom, gente? A mensagem dos anjos agora é, ó, diversidade. Saiu duas, eu vou ler, tá? Saiu o Arcanjo Gabriel. Pronto, você vai receber boas notícias. Está aberto o canal da comunicação clara e autêntica. Mantenha aberto o coração, olha lá, e expressa a tua verdade com amor, sem medo nenhum. Aqui me vem muito aquela questão de pode ser para alguém ou pode ser para mais pessoas. Ah, se eu perdoar, vou parecer besta, vou parecer boba? Não. Não. Quem acha isso é porque ou tá atrelado à ideia de que perdoar significa estar junto, e você pode sim querer perdoar e permanecer junto, ou querer manter uma amizade, né? Uma amizade, um relacionamento, enfim, isso é uma decisão sua. Como você pode perdoar e querer seguir em frente, né? Lembrando que ninguém é responsável pela felicidade de ninguém, nem pela evolução de ninguém, além de nós mesmos, tá? Voltando, alguém precisava ouvir isso? Diversidade, o mundo seria terrivelmente aborrecido se todos fôssemos iguais. Gente, é impossível combinar, né? Acabei de falar, ó, cada um é cada um. Celebra teu caráter único, é especial e amado. Tá aqui as duas mensagens para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá, eu tô falando que eu ia terminar, mas você tá falando que eu tenho que falar isso aqui, da carta do desconhecido. Não tenha medo do desconhecido. É o momento de explorar o teu interior e de transformar-te. Então, assim, não tenha medo de sentir, né, as emoções que você ainda não se permitiu sentir até então. Ou então não tenha medo de saber como que é perdoar. Porque o perdoar exige mudança, né? Exige. Então, às vezes a gente diz, ai, não quero nem sentir. Sabe? Do tipo, não vou sentir, porque se eu não sentir,
eu falo, eu perdoo e tá tudo bem. Não me abalo. Isso não é perdoar verdadeiramente. Isso é meio que a gente fala, tampar o sol com a peneira, sabe? Vai aparecer essa situação de novo, de novo, de novo, de novo, até que você consiga olhar para aquilo que você está sentindo, né? Se perdoar, perdoar alguém, se auto-perdoar, mudar atitude, mudar pensamento e tá aberto para mudança. Então, essa mensagem em relação à mudança que o perdão causa na gente, tá? Vai te proporcionar. Não tenha medo do desconhecido, é o momento de explorar o teu interior, de transformar. Os territórios estrangeiros nos abrem novos horizontes. Pode ser que perdoar signifique mudar de cidade, país, estado, pra alguém, tá bom? Agora sim é isso, gente. Mil beijinhos. Tchau, tchau.